Olá, amigos, que bom estar de volta com a lição agora de número 5 da nossa série. E o tema dessa semana é bastante interessante. Ele trata de ressurreições anteriores à cruz. O que isso quer dizer? É uma análise de ressurreições que ocorreram antes da ressurreição de Jesus. Nós sabemos que Jesus ressuscitou, e isto é a garantia de que nós também, se estivermos mortos por ocasião da sua volta, seremos ressuscitados também. Mas há ressurreições anteriores à cruz. Uma espécie de penhor, uma espécie de garantia que Deus deu para que a gente pudesse ter a certeza de que haverá a ressurreição no final. Então, quais são essas ressurreições? A primeira é a ressurreição de Moisés. Lá no Judas 9, que só tem um capítulo, né? Judas 1, 9, o diabo disputa o corpo de Moisés. Nós conhecemos esta história, nós conhecemos essa narrativa bíblica. Ele disputa o corpo de Moisés, que estava sepultado, nós sabemos, segundo Deuteronômio 34, ele foi sepultado. Agora, a grande questão é que Moisés aparece na transfiguração de Cristo, junto com Elias. Bom, Elias diz que a Bíblia fala que ele foi para o céu, foi arrebatado, né? Vivo. Agora, Moisés, a Bíblia não fala. Então, nós só temos um caminho. Se nós não cremos em reencarnação, nós temos que crer que Moisés foi ressuscitado e levado para o céu. Segundo Mateus, capítulo 17, porque Mateus 17 diz que ele aparece. E ele não é um fantasma, é o próprio Moisés que aparece junto com Elias para confortar, para consolar Jesus, para animar Jesus, que em seguida iria para a cruz. E isso não foi apenas uma brincadeira. Os discípulos, tanto é que os discípulos viram isso, e o próprio Pedro chega a dizer, olha, vamos fazer aqui uma tenda, uma barraca para a gente ficar junto aqui. Então, Moisés e Elias eram personagens reais. Então, ele foi, de fato, ressuscitado. Ok? Então, esse é o primeiro exemplo que nós temos no Antigo Testamento de um ser que foi aqui ressuscitado, né? Nós temos também alguns exemplos no Novo Testamento. Então, você tem, aliás, do Velho Testamento, melhor dizendo, né? Você tem o filho da viúva de Sarepta, né? Que foi ressuscitado por Elias, 1 Reis 17, verso 22, né? O filho da Sunamita, outro personagem que passou pela ressurreição antes da primeira vinda de Cristo, que foi ressuscitado por Eliseu, 2 Reis, capítulo 4, aquela clássica história que nós conhecemos. Nesses dois casos, a gente percebe aí a grande misericórdia de Deus com pessoas necessitadas, né? No primeiro caso, nós temos uma viúva, e no segundo caso, nós temos uma mulher que não conseguia ter filhos, teve um filho por obra de Deus, e de repente esse filho morre. E ele foi ressuscitado em seguida, mostrando o poder de Deus, mas mostrando o amor, mostrando a misericórdia de Deus. E aí você pode pular agora, depois dos filhos que foram ressuscitados por Elias, por Moisés, por Deus, é claro, e também a própria ressurreição de Moisés no Antigo Testamento, você tem agora alguns exemplos do Novo Testamento. Você deve estar lembrado, por exemplo, do filho da viúva de Naim, que nem pediu para que Jesus fizesse um milagre, mas Jesus o fez, né? Aquele clássico sermão que muitos pregam, não é? Das duas multidões, né? Que uma multidão estava caminhando para a morte e se encontrou com uma multidão, que era a multidão de Jesus, que entrava na cidadezinha de Naim, que era a multidão da vida, da esperança, da fé, né? E quando as duas multidões se encontram, aquela multidão da morte se torna em multidão da vida, porque Jesus ressuscita aquele menino, filho daquela viúva de Naim, né? Depois você tem também a história da filha de Jairo, que era aquele chefe da sinagoga, lá em Marcos capítulo 5, né? E você tem a grande ressurreição, a inequívoca ressurreição, que foi a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro é uma demonstração do poder de Deus, porque o texto deixa claro que Lázaro já estava morto há 4 dias e já cheirava mal. Então não foi um arremedo, não foi uma mágica, foi algo real essa ressurreição de Lázaro em João capítulo 11. Em cada caso desses
Em todos os casos, a gente percebe o amor, a gente percebe a misericórdia de Deus, né? Uma viúva que sequer pede a ressurreição do seu filho, o caso de Naim, né? Um judeu que era ligado à sinagoga e às tradições religiosas, né? E um morto que já cheirava mal, no caso de Lázaro. Todos esses demonstram que a ressurreição não foi um truque, mas foi algo real. E o que nós aprendemos dessas histórias todas? De Moisés, do filho da Sunamita, do caso de Eliseu, e depois o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro. O que aprendemos? É que ressurreição tem a ver com o poder de Deus. Jesus usou um clássico texto aos saduceus, que não acreditavam na ressurreição por influência do mundo grego, do pensamento grego. Eles não acreditavam na ressurreição, e Jesus diz assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então a ressurreição é uma questão do poder de Deus. A nossa mente humana, ela divaga, e é muito difícil você acreditar que um ser humano que morreu há 200, a 300 anos, e que talvez não tenha nem poeira desse sujeito mais, vai ressuscitar, vai ter um corpo. Mas isso é um poder de Deus. O Deus que reuniu terra lá no Jardim do Éden e formou Adão, é o mesmo Deus que pode ressuscitar as pessoas que estiverem mortas. Uma segunda dedução que nós tiramos, ou a segunda lição que aprendemos nas ressurreições antes da cruz, é que a morte é um sono. Isso fica claro no episódio de Lázaro, né? Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E Jesus estava falando da morte, né? E uma outra lição é que os que forem ressuscitados antes da morte, ou que foram ressuscitados antes da morte e ressurreição de Jesus, atestam seu poder sobre a morte. Eles são uma espécie de garantia. Por isso que em João 11, 25, antes de ele mesmo ressuscitar, Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Então, a gente precisa entender que nós temos aqui nessas ressurreições pré-cruz a garantia de que ressuscitarão todos os justos. Não vos maravilheis disso, diz o texto, porque vem a hora que todos que estão nas sepulturas ouvirão a sua voz. E por último, eu faria uma pergunta: se a alma fosse imortal, haveria necessidade de ressurreição no fim? Pense nessa pergunta, converse com seus amigos e a gente se encontra aqui na semana que vem.